Sabe uma coisa que a gente quase nunca para pensar? Como é que um remédio, ainda mais um psicofármaco, sabe exatamente onde ele precisa ir dentro do nosso corpo? Bom, nesta análise a gente vai seguir passo a passo essa jornada incrível de uma pílula, desde que ela entra no organismo até finalmente chegar ao seu destino, o cérebro. A pergunta que guia tudo é essa, né? Como é que uma substância, viajando por um sistema tão complexo, tão cheio de caminhos como o corpo humano, consegue navegar e encontrar um alvo tão específico? Olha, não é mágica não, é pura ciência, e uma ciência fascinante que a gente vai desvendar agora. Então, depois de ser absorvido, o fármaco pega uma carona na nossa corrente sanguínea. Pensa nela como se fosse um sistema gigante de autoestradas que liga absolutamente tudo no corpo. O remédio agora virou um passageiro pronto para ser levado para todo lado. E é aqui que começa a primeira etapa, e ela é crítica, a distribuição. E olha, não é uma viagem tranquila não, é uma corrida mesmo, uma corrida contra o tempo, onde um monte de coisa vai decidir para onde o fármaco vai e, claro, a velocidade com que ele chega lá. Essa corrida toda é basicamente governada por dois fatores principais. De um lado, a gente tem o fluxo sanguíneo, que seriam as vias expressas dessa autoestrada. E do outro, a afinidade tecidual, que pode criar uns desvios bem inesperados no caminho, sabe? E aqui a gente vê bem essas duas possibilidades. Órgãos que recebem muito sangue, mas muito mesmo, como o cérebro e o coração, eles são os primeiros da fila. Recebem a primeira dose do medicamento. É a rota direta, a mais rápida. Só que tem um outro caminho. Alguns fármacos têm uma atração, uma afinidade por certos tecidos, como o tecido de gordura. Eles podem acabar ficando presos ali por um tempinho, o que cria um desvio e, claro, atrasa a chegada no cérebro. Ok, então o nosso fármaco venceu a corrida da distribuição, chegou ali pertinho do cérebro. A gente pensa, missão cumprida, certo? Pois é, não tão rápido. O maior desafio de todos ainda está por vir. O que acontece é que o cérebro não é um lugar de porta aberta, não. Pelo contrário, ele tem um sistema de segurança de altíssimo nível. É como se tivesse um segurança na porta super rigoroso, que decide quem entra e quem fica do lado de fora. E o nome desse segurança todo-poderoso é barreira hematoencefálica. É isso mesmo, uma muralha de proteção. Uma estrutura incrível que isola o cérebro, protegendo ele de toxinas, de invasores, de basicamente tudo que está circulando no nosso sangue. É impressionante, né? Olhando aqui no diagrama, dá para entender melhor como ela é construída. A barreira é feita de células que são tão, mas tão unidas, que elas criam uma vedação quase que total. De um lado, o sangue. Do outro, o nosso precioso sistema nervoso central. Só coisas muito específicas conseguem passar por ali. Certo. Se a barreira é essa fortaleza toda, como é que um psicofármaco consegue fazer o trabalho dele? Como ele consegue a chave para entrar nesse lugar tão protegido? É aqui que a coisa fica genial. Fica a pergunta, né? Qual é o segredo? Que característica especial um remédio precisa ter para ganhar um passe VIP e conseguir finalmente atravessar essa muralha de segurança? A resposta está em uma única palavra: lipossolubilidade. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia por trás é, na verdade, bem simples e até elegante. O ponto-chave é este aqui. A fonte da nossa análise deixa bem claro: o fármaco tem que ser lipossolúvel. E o que isso quer dizer? Significa que ele precisa ser capaz de se dissolver em gorduras, ou lipídios. Como as membranas das células da barreira são feitas de lipídios, um fármaco que também gosta de lipídios consegue basicamente se fundir com a barreira e passar através dela. É a chave química que abre essa fechadura super seleta. Bom, o nosso fármaco finalmente chegou ao cérebro. Missão cumprida. Mas no fim das contas, por que entender toda essa jornada é tão importante? Entender essa viagem toda tem consequências gigantescas. Ajuda os cientistas a desenharem remédios que consigam passar pela barreira, às vezes mudando a estrutura de uma molécula só para ela ficar mais lipossolúvel, e explica também por que um remédio que parece ótimo no laboratório pode acabar não funcionando em testes com pessoas, e nos ajuda a entender tanto os efeitos que a gente quer quanto os efeitos colaterais. No fim, tudo se resume a quem consegue entrar no cérebro e quem fica de fora. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu que a barreira hematoencefálica é uma protetora fantástica, mas se ela é tão forte assim, o que será que acontece quando ela falha? Ou quando ela precisa ser enganada de propósito para a gente conseguir tratar certas doenças? Isso só mostra que, mesmo na farmacologia, sempre existe uma nova fronteira para ser explorada.